Hoje no Cultura e Saber eu recebo Nana de Castro, que é psicóloga, escritora e roteirista. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade. Que agradeço. Bom, vamos falar um pouquinho da tua obra mais recente. A gente tem uma aqui que saiu há pouco tempo. Sim. O Céu de Celina. Conta um pouco a história desse livro pra gente. Sim, então, esse é um livro muito especial na minha carreira, porque ele nasce de uma situação muito trágica na minha vida, que há 4 anos eu perdi uma filha para o suicídio, uma filha jovem, adolescente, e é o tipo da coisa que a gente nunca imagina, sabe, Priscila, que acontece na vida da gente. A gente não pensa que isso pode acontecer com a gente. E então, como eu sou uma pessoa que escreve, né, ficção, escrevo para teatro, para cinema, para literatura, logo que eu pude, eu comecei a buscar ações tanto para ajudar mães que perderam filhos para o suicídio, quanto para tentar abrir espaço para discussão entre os jovens. E aí eu criei esse texto com um ilustrador que é super premiado e talentoso, e aí eu fiz uma vaquinha, sabe, assim, para conseguir publicar, porque esse tema é tão tabu que é difícil você conseguir dinheiro para publicar o livro, e a vaquinha foi um sucesso, entendeu? Eu tive um apoio estrondoso, assim. Eu tinha 2 meses para captar, em 4 dias eu captei o que eu precisava, e a campanha teve 170% de captação. E a gente fez esse livro, que ele é muito bacana, ele é uma história, é um estilo graphic novel, que é aquelas coisas tipo mangá, assim, para envolver o jovem, para o jovem querer ler, querer olhar para isso, e para convidar não só ele, mas as escolas, os profissionais, todo mundo, para que a gente discuta saúde mental, para que a gente olhe para esse tema. Então agora a gente está na fase de lançamento do livro e está sendo muito bacana. Está vindo muita gente bacana apoiar como vocês. E como falar desse tema que é difícil, é delicado, é tabu, e colocar para uma linguagem jovem? Sim. Então, isso é super importante o que você está perguntando, Priscila, porque existe um lugar errado na comunicação, de um preconceito de se falar sobre isso, como se não pudesse falar sobre isso. E comprovadamente o não falar sobre isso não só não ajuda, como os índices de suicídio entre jovens e adolescentes, principalmente no Brasil, na América Latina, está crescendo de uma forma alarmante. Então, não falar não resolve. A primeira coisa que a gente precisa entender. Obviamente, esse preconceito existe porque as pessoas usam sensacionalismo, culpam pessoas, eles trazem para falar de uma forma errada, e a gente entende isso. É preciso ter responsabilidade ao falar, é preciso ter cuidado ao falar, mas é fundamental que a gente fale. Para falar com jovem, com adolescente, então, é muito específico, porque assim, você não pode partir de um pré-julgamento, você não pode partir de um lugar do adulto querendo dar uma, sabe assim, ensinar e dar dura, e esse lugar você tem que abrir mão, procurar escutar muito. Então, a HQ a gente procurou muito que ele se identificasse, principalmente esse que está perdido, que está confuso. E assim, vamos pensar que com as redes sociais hoje em dia, se a gente não falar, se a gente não assumir esse lugar de falar com ele, outra pessoa vai assumir. E essa outra pessoa nem sempre tem orientação, né? E muitas vezes vai levar ele para o lado pior da coisa. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é abrir espaço com jovem e adolescente é abrir espaço de escuta. A primeira coisa, e aí eu digo isso para pais e mães que estão com filhos com depressão, com problema de saúde mental, seja lá o que for, o primeiro lugar, o primeiro espaço é o da escuta. E a escuta nem é assim,
como que eu vou resolver? O que que eu vou fazer? A gente que é mãe, né? Eu tive trigêmeos. Eu perdi uma filha, eu tenho 2. E a gente fica numa ansiedade louca quando a criança ou o adolescente traz o problema, a angústia, a depressão e tal. A gente quer dar solução para aquilo imediatamente, né? A gente sai e às vezes lugar da cura está em escutar. Quando eu posso falar, sabe, Priscila? Quando eu, enquanto jovem, o tema veio, ele não é um tabu, eu posso falar. Mãe, eu tenho vontade de morrer. Falar disso já abre caminho para que ele possa trabalhar, achar a solução, que aquilo não cresça dentro dele como um monstro, né? Porque no silêncio, no escuro, o monstro, né, cresce. Então, o objetivo da HQ é esse. Num primeiro momento, não é um manual para o jovem, isso não funciona. É um convite para o jovem mergulhar na história de uma menina que passou por esse lugar da depressão, da inadaptação, de não se sentir aceita, de não se sentir... E ela achou um caminho para... Né, a gente chama, meu grupo, que chama Reexisto, a gente fala de reexistir, olhando para o mundo, compreendendo o mundo de outra forma, mudando o olhar, sabe assim, para o mundo. Então é isso que a gente está tentando, e aí a gente distribuiu para as escolas públicas, porque a gente sabe que esse livro, Priscila, ele é um pretexto para que pais, profissionais de saúde, profissionais de educação, tragam esses jovens para a conversa, tragam eles para perto e a gente possa conversar sobre essas dores, sabe? Era exatamente isso que eu ia te perguntar, em relação a ele ser um instrumento para essa conversa que, como você disse, não é chegar e falar para a pessoa ou para o filho sobre o suicídio em si, mas trazer uma ferramenta para que ele fale sobre isso, falar o que ele está sentindo, porque nessa adolescência parece que eles entram também, né? Exato. Eles num se quarto isolam, fechado, né? Não é isso, Priscila? Que acontecia muito com a minha menina, e eu acho que todos os pais estão passando por isso hoje. Teve até essa série bombando, que chama Adolescência, não sei se você viu, que assim traz muito dramaticamente essa história de como a gente está olhando para o jovem, para a criança, e achando que está tudo bem, ele é ótimo, ele é fofo, ele é querido, e existe ali um abismo gigante acontecendo num lugar onde a gente não vê. E esses jovens tendem a se isolar, ele tende a se afastar, ele tende a colar em outros jovens, né? Que é natural desse momento da vida. Então, fica difícil para a gente, muitas vezes, ocupar esse lugar de escuta. Então, a gente não está aqui com uma solução mágica, porque isso não existe. DHQ, seu filho vai ler e vai fazer plum. A gente sabe que o caminho é se dispor a ouvir, estar presente para ouvir, por exemplo, né, aquele jovem. As questões do suicídio, quando a gente estuda, o suicídio é multifatorial, sabe, Priscila? Não é uma coisa assim. Se você tivesse uma causa única, a causa do suicídio é X. Aí a gente resolvia um remédio para a causa X e resolvia o problema. E então, assim, suicídio é multifatorial, existem várias causas, a gente é super orientado para não tentar resolver como equação simples, do tipo, a culpa foi se tivesse feito isso, ou culpabilizar os pais, né, do tipo, não tinha ninguém olhando. Nossa, tem jovem que se suicida internado em um hospital psiquiátrico, quer dizer, a família fez tudo, de todas as formas que podia. Mas, então, é mais um convite para a gente dizer assim, vamos abrir espaço para falar disso, para conversar disso. Isso já vai aliviar bastante a carga, a tensão em cima daquela pessoa que tem uma depressão, por exemplo. Ela está passando por uma depressão aguda.
Não posso passar, aliás, nesse mundo que a gente vive da internet, que agora é tudo lindo, né? Todo mundo está trabalhado no filtro. O jovem vive num ambiente que parece a ilha da fantasia, onde todo mundo é bem-sucedido, todo mundo tem milhões de seguidores, todo mundo é lindo, todo mundo tem corpinho, darará. Então, assim, abrir espaço para a gente sentar, e principalmente sentar os jovens juntos e um olhar para o outro e falar assim, eu também me sinto assim, quer saber? Eu também me acho pequeno, eu também acho que eu não dou conta, eu me acho feio, eu me acho gordo, eu me acho... Né? Trocar essa troca é extremamente salutar. Eu sou psicóloga de formação e eu sei que terapia é sobre isso. Terapia não é sobre você ir lá ser aconselhado. Terapia é sobre abrir espaço para que você possa falar dos monstros que te atormentam, e aí você começa a olhar para eles cada vez com menos medo, mais de perto, até que você entende, fala assim, eu cito sempre aquele filme Monstros S.A., sabe? Até que você entende que o monstro está trabalhando. Ele está trabalhando, ele surgiu ali num lugar para te defender, e assim, quando você traz ele para perto, ele não precisa mais nem machucar as pessoas, nem machucar você mesmo. Né? Mas se a gente continuar nesse plano de não falar disso, de não conversar sobre isso, de fingir que isso não existe, os índices vão continuar escalando, sabe? Então é muito importante que a gente olhe para isso muito rapidamente, né? E a distribuição dessa obra dentro das escolas, qual assim, o que você espera disso? Já que pode ser um caminho para que se fale sobre o assunto dentro de casa, mas a escola parece que eles também têm uma abertura, uma liberdade às vezes maior, né? Ou está ali com o seu par. Sim, sim. Então, a gente está fazendo... Eu tenho um coletivo que me apoia, que tem profissionais de saúde, profissionais de educação, artistas e tal. Então, a gente está fazendo o seguinte, a gente criou um flyer, que é um convite orientativo, que a gente vai disponibilizar também. Então, o livro, se você, por exemplo, está numa escola pública do estado de São Paulo, você pode entrar num site que se chama CISEB. O CISEB é uma vitrine, assim, todos os livros que o Estado recebe como doação, as diretoras de escola estadual de São Paulo podem entrar nessa vitrine, e eu acho que é R$1 que você paga e pega os livros que você quiser, é só um valor simbólico mesmo. E o HQ, o Céu de Celina, está lá, então você pode pegar. E aí a gente vai disponibilizar em breve esse convite orientativo que explica formas como você pode usar para promover o diálogo com os alunos. E a gente está aqui, e eu estou aqui disponível também, se precisar ir numa escola, se precisar conversar, estou super disposta para ir para essa conversa, porque isso aqui é um pretexto. O que a gente precisa é conversar. Né? E como que foi colocar, né, esperar esse momento, né, difícil, passar, não sei se passar, mas pelo menos a poeira baixar um pouco, ao ponto de você conseguir escrever sobre isso. Como que foi esse processo? Demorou muito? Olha, Priscila, eu acho que assim, os 2 primeiros anos, eu não tinha vontade de viver. As pessoas, quem é mãe, pai e perde filho, né, é tido como a maior dor do mundo. Eu nem sabia, depois que eu descobri isso, que chamam de a maior dor do mundo. Então existe um espaço no momento que você morre junto. E aí tem um vácuo mesmo de tentar botar o nariz para fora d'água, né? Eu, no caso, tenho outros 2 filhos, né? Então, assim, foi um tempo da gente se reinventar mesmo, né? Agora, eu sou uma pessoa que escrevo desde os meus 11 anos. Escrever é minha cura, escrever é minha saída. Então, na verdade, eu escrevi nesse período algumas coisas sobre o que eu estava vivendo. Eu publicava sempre, eu tenho um blog que é aberto para todo mundo. Esse blog eventualmente vira livros, eu estou com um aqui. De vez em quando eu publico um livro com textos que eu tiro de lá. Então, assim, eu segui escrevendo sobre a dor. Eu fui conhecendo mães que estavam passando pela mesma dor. Eu escrevi para essas mães.
Agora, ter a capacidade de transformar isso em uma ação, e eu vou dizer para vocês assim, não tem nenhum heroísmo nisso, sabe, Priscila? É que quando a gente se encontra com essa dor nesse lugar, ou você se reinventa e sai fazendo, transformando aquilo, é meio o único jeito de sobreviver. Não dá, assim, eu aconselho a todas as mães que passam por... É isso, a gente põe a energia, põe né, no trabalho, na criação, na ressignificação e tal. Então, quando eu comecei a conseguir ficar de pé de novo, a primeira coisa que eu fiz foi socorrer outras mães. Então, eu fiz um evento de acolhimento para mães que perderam os filhos por suicídio. Fiz 2 eventos. E aí, depois eu vim para a HQ, e não é simples, porque eu sempre toco e estou sempre pisando num terreno que tem, para mim, né, gatilhos. Mas viver sobre isso. A gente não pode entrar para dentro do, sabe, assim, eu acho, da caixinha e ficar lá, né? Estar nesse mundo aqui é lidar com as dores, com as dificuldades. Muitas mães perdem filho, não só para o suicídio, para violência, para o crime, para coisa. Né? Como a gente pode trazer luz para isso? Já que eu estou aqui, já que eu estou nesse mundo, já que eu vou ficar, como que eu posso trazer luz para isso? E é isso que eu vou fazendo, assim, trabalho de formiguinha, sabe, Priscila? Eu vou dando os passinhos e tentando trazer luz para algum jovem que ele veja a luz, né? Esse livro também pode ajudar no caso das famílias que perderam alguém pelo suicídio? Eu acho que sim. Eu acho que a campanha como um todo, ela tem ajudado, porque quando eu falo para o jovem que está querendo morrer, assim, que está passando por essa dor, de alguma forma eu estou falando para todo mundo que está vivendo isso. E os pais e as mães, vêm muitas mães para mim, nas redes, né, que acabaram de perder os filhos. Então, assim, o fato dela também, e isso é muito importante a gente aproveitar aqui para dizer, porque o tabu engole todo mundo. A mãe e o pai que perde o filho para o suicídio não pode falar. Você que é amigo, é vizinho, não pode conversar, porque você não sabe o que vai conversar, se pode conversar, se não pode conversar. Vai virando um grande isolamento dessas famílias, né? A gente não aprende como falar. Por exemplo, dica básica, mas eu não sei o que falar, eu estou tão constrangido, porque é meu amigo, mas perdeu alguém. Vai lá escutar, sabe? Falar, olha, eu não vim falar, eu nem sei o que falar, mas eu vim escutar você. Posso fazer algo por você? Às vezes até coisas práticas. Os meus amigos, durante um mês, eles me mandavam comida para minha casa, o café da manhã, o almoço e a janta. Eles rodiziaram, porque eles pensaram lá na cabeça dele, nossa, ela vai para a cozinha, não vai aguentar fazer comida, né? Olha que simples, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido, tudo que a gente traz, e assim, eu, por acaso, tenho mais, porque eu sou uma pessoa de comunicação, eu tenho mais facilidade de fazer isso que eu estou fazendo aqui, do que a maioria das mães que estão vivendo isso. Mas eu sei que quando eu venho para cá e trago para a luz e falo, eu estou também trabalhando nesse lugar de que, olha, não é um bicho papão, entendeu? Eu perdi minha filha para o suicídio. Sei que para os meus amigos é duro, é difícil para todo mundo, é difícil para você que está assistindo, me ouvir falando. Sabe, assim, eu fui em alguns programas que as pessoas choravam na hora do... E eu falei, penso assim, cara, nesse mundo que a gente está vivendo, não está faltando isso, Priscila. Não é um espaço que a gente abre para todo mundo poder dizer, cara, eu não sou de ferro, eu também não estou aguentando. O suicídio não está aumentando só entre os jovens, está aumentando nas empresas, está aumentando nas escolas, nas universidades. Então, sim, nesse sentido, eu acho que de novo, a gente abre um lugar para falar da dor. Né? Até quando se fala... né, nos meses, né, que nós temos, janeiro branco, fala ali do mês da saúde mental, se fala muito da saúde, né? Então, assim, você precisa estar bem. Isso. E como que trabalhar isso? Para que as pessoas em casa também entendam que você não precisa estar bem o tempo todo, mas você só precisa ficar atento quando você não está bem, né?
Então, eu acho que tem uma coisa que funciona na contramão, que é exatamente essa ditadura do bem-estar, né? Porque naturalmente nós, como seres humanos, a gente sobe e desce. A gente tem momentos de tristeza, a dor faz parte. A dor pode funcionar como um lugar onde a gente se transforma, onde a gente amadurece. Amadurecer é passar pela dor, não tem outro jeito. E aí eu acho que, principalmente para os jovens, vende-se um negócio, parece que você vai tomar uma pílula e virar alguém, um super CEO das empresas e tal. E você está lá custando a parar em pé, com muitas dificuldades, mas uma meta, um objetivo, uma expectativa que é irreal. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente poder acolher e partir também desse lugar, onde a gente não sabe, onde a gente pede desculpa, não é? Olha que lindo, eu não sou tão inteligente, maravilhosa, eu erro. E eu posso falar, me desculpe, eu me excedi. E onde isso seja natural, onde eu olho para o meu pai e para a minha mãe, é isso, ele não é o super-homem, ele não é o super nada. Ele está pelejando, ele está tentando. Eu sento muito com a minha filha, falo com a minha filha que ficou, né? E como eles são trigêmeos, ela tinha 16 anos quando a irmã se foi. E eu procuro dividir muito a minha fragilidade com ela. Muito, Priscila. E eu vou te contar, eu sou conhecida como uma mulher forte. Por que isso? Que as pessoas me veem e falam assim, nossa senhora, né? Não. Não sou, não. Tem horas que, sabe, tem horas que eu afundo e que eu afundo bonito. E que eu preciso de ajuda, que eu preciso falar, gente, socorro, não estou conseguindo. Né? E aí eu procuro mostrar para ela que esse meu lado, porque assim, isso não me faz menor. Pelo contrário, isso tem a ver com uma capacidade de entender o ser humano que eu tenho, que me ajuda a andar, me ajuda no trabalho, me ajuda em muitas coisas, né? Acho que é isso. Você acha que você, como roteirista também, né? Um livro como esse pode, daqui a algum tempo, surgir uma ideia de filme, de série? Ai, já me falaram. Eu tenho algumas obras minhas que começaram, por exemplo, eu tenho uma peça de teatro que virou um longa, que está no HBO, está na Netflix, chamou Novelo, que é um filme que tem uma carreira super bacana, bem sucedida, e que começou como uma peça de teatro. E já me falaram bastante disso. Nossa, a história, porque é uma história, é uma aventura, é uma, sabe, é meio... É bem em cima dessa trajetória do herói jovem que vive uma coisa fantástica que transforma a vida dele. Então, eu não sei, eu adoro a ideia de que isso possa caminhar, evoluir e que a gente possa tratar outros temas também, né? Dentro, porque aqui tem um foco, mas os jovens têm tantos temas que a gente pode transformar em história e discutir, né? Aqui ainda. Então, se houver interessados, estamos aí. Você tem outros livros, mas eles são os livros convencionais, né? Sim. O formato de literatura. Esse já foi para o HQ. Você acha que outros temas, né, eles podem também ser transformados nesse tipo de linguagem para alcançar os jovens? Porque eles têm outra linguagem mesmo. E hoje, Sim. com tanto apelo a tecnologia, muitas vezes o livro é deixado de lado, né? Sim, isso foi outra coisa que eu achei muito bacana. Obviamente, não é que a gente está dizendo não para o espaço virtual, nem para o... A gente vai ter um PDF eletrônico, até porque a gente não consegue fazer o livro chegar, de repente, em vários lugares distantes, e o objetivo é fazer ele chegar. Mas ele é um livro capa dura, ele é um livro, a qualidade... Posso pegar? Pode. Se você olha aqui a qualidade das ilustrações do livro, é um nível de ilustração de história em quadrinho, sabe, de graphic novel internacional. Então, maravilhoso. Eu acho que esse lugar realmente da gente olhar para a linguagem que o jovem gosta, o universo que ele consome, ir para lá e trazer informações que possam ser saudáveis para ele, eu acho que isso é fundamental.
Não é sobre a gente colonizar o jovem, porque a gente faz muito isso, né, Priscila? Ah, não, mas olha, você... Não adianta, leia o jornal, leia o panfleto, leia o folheto. Não dá, esquece. Isso só resolve o meu problema de que eu estou fazendo algo. Então, assim, eu acho que sim. Eu não tinha a minha primeira experiência com história em quadrinhos. O Gui, que é o Guilherme Fonseca, que é o ilustrador maravilhoso dessa obra, ele é um cara que tem experiência, tem história nessa área de trabalho, conhece muito. Mas eu olhei e falei, cara, não é peça de teatro, não é... o que eu posso fazer que esse jovem ponha debaixo do braço, que ele vá para aquele canto onde ele está escondido lá dentro do quarto dele, e que possa ser uma alternativa, sim, num primeiro momento, à rede social, né? Que possa fazer ele estar mais presente, né, ali. Então, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer com os quadrinhos, sabe? Acho que tem muito caminho aí. Esse livro já começou com esse formato? Quando você pensou em escrever sobre esse assunto, a ideia já foi HQ mesmo? Sim. Eu fiquei pensando assim, com a minha cabeça de comunicóloga, né? Eu sou uma pessoa que trabalha na área de comunicação e é uma coisa que eu faço para as empresas, faço para os meus clientes, que é em que plataforma a gente vai trabalhar essa mensagem que ela vai reverberar de vários pontos de vista, porque meu objetivo era trazer visibilidade. Então, assim, não só vai reverberar entre o público jovem, vai reverberar na mídia, vai trazer foco para o tema e tal. Então, na minha cabeça, eu falei, puxa, HQ é um lugar... me veio muita ideia dos mangás, assim, na cabeça, sabe? De que meus filhos gostam muito de mangá. Eu falei, isso aqui tem um poder grande, é bonito, é forte, é impactual. Você pega a Marvel hoje, né? Esses filmes da Marvel, tudo nasceu de graphic novel. Então, assim, já nasceu assim. Já nasceu com esse perfil e com esse ilustrador que é um amigo que é muito talentoso, que eu adoro o trabalho dele. Vamos falar um pouquinho também das outras obras que você tem. Quais são? Sim, então, eu trouxe um deles aqui. Na verdade, o meu primeiro livro foi um livro de poesia que chama Perverso, e ele está esgotado, e é triste, porque assim, o Antônio Fagundes tem o livro. Não sei como foi parar na mão do Antônio Fagundes. Aí, de vez em quando, o Antônio Fagundes, e aí eu não tenho mais, porque eu não fiz mais. Aí ele lê lá no negócio, no canal dele, aí aparece um monte de gente querendo comprar o livro. Então, o Perverso eu vou tentar reeditar para poder, mas ele foi publicado por o Massal Ono, que foi o cara, assim, o maior editor de poesia de São Paulo. Ele não é vivo mais, mas era um cara que foi uma honra que ele publicasse o meu livro. Depois eu comecei a escrever nesse meu blog, que chama Senhorita Safo, que é um blog que eu tenho e que comecei a escrever, começou a funcionar na época, assim, muita gente entrando, principalmente mulheres. Aí eu recebi um convite para estar numa coletânea de livros sobre o universo feminino e fiz o primeiro livro desses ensaios poéticos que eu editei pela Paulinas, que tem um título irônico, mordaz, porque era para as mulheres, que é Só as Magras e Jovens São Felizes, que era uma provocação para dizer justamente o contrário disso. E tem esse último aqui que eu editei pela Chiado, que é uma editora portuguesa, mas também já tem alguns anos já que eu editei, e que também traz textos que saíram desse blog, que fala muito assim do cotidiano, fala muito da minha vida de mãe, da minha relação com o emagrecer, da minha relação com o trabalho, sabe essas pelejas nossas femininas do cotidiano, mas escrito de uma forma poética, numa linguagem poética, sabe? É uma crônica poética do cotidiano. E esses 3 livros. Para a gente terminar, já tem alguma coisa fervilhando aí na cabeça ou vamos curtir primeiro aí o Céu de Celina? Não, eu queria muito focar agora no Céu de Celina, que a gente está lançando agora, e convidar vocês a irem lá no Instagram, @o Céu de Celina, com 2 N's, o Celina, que lá a gente sempre vai ter informação, aí tem informação de onde você consegue o livro,
tem informação sobre... Tem várias pessoas que apoiam, que são profissionais, dando depoimento. Então, a primeira coisa que eu te convido é para conhecer, me ajudar se você tiver caminhos para que esse livro chegue a jovens, a educadores, a profissionais de saúde. Nossa, vou adorar o apoio de todos. E aí lá, se você se interessar mais pela minha carreira, que é a Nana de Castro, porque eu estou sempre... Eu tive uma peça em cartaz no ano passado, que também foi super bem, estava lá no SESI. Eu estou sempre fazendo coisa, Priscila. Então, assim, tem outros projetos de peça, tem projeto de filme, tem outras coisas que vão acontecendo. Aí eu vou publicando lá na minha rede, você me acompanha lá também. Que bom. Obrigada pela conversa e certamente vai ajudar muita gente esse livro. Parabéns. Obrigada a todos.